A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética. Uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 1. Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Segunda-feira. Os judaizantes e a igreja em Jerusalém. Ler com oração. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. A mensagem desta semana tem como título: Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. A regeneração foi o primeiro passo de nossa salvação, pois no dia em que cremos no Senhor Jesus, nosso espírito foi salvo. Quanto a nosso corpo, ele será transfigurado na volta do Senhor. E nossa alma? Nossa alma, dia a dia, está sendo salva mediante as provações que nos sobrevêm, assim como o ouro que, para ser refinado, é submetido a altas temperaturas. Quando passamos por tribulações, nossas impurezas, tal qual nos metais, sobem à tona, e então o Senhor pode removê-las, purificando-nos. Sofrimentos não são castigos de Deus, mas são a maneira pela qual Ele nos transforma, a fim de nos tornar participantes de sua santidade. Nessas situações, em vez de desanimar, busquemos ser mais obedientes ao Senhor e à palavra, porque temos um Pai amoroso que cuida de nós na igreja por intermédio dos presbíteros. Esses irmãos devem pastorear o rebanho por amor, levando todos a seguir de perto a palavra profética. A palavra nos livra da soberba e nos faz permanecer firmes na fé até o fim. A primeira epístola de Pedro provavelmente foi escrita na Babilônia. Pedro foi o apóstolo cujo testemunho no dia de Pentecostes fez com que muitos judeus crescem em Jesus, surgindo então a igreja em Jerusalém. Juntamente com João e os demais apóstolos, Pedro fez um excelente trabalho no início da vida da igreja. Em Jerusalém, todos perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. E assim avançavam sob o governo de Deus. Depois, Pedro esteve na casa de Cornélio, onde gentios creram no Senhor e foram inseridos no corpo de Cristo. Entretanto, após voltar da casa de Cornélio, Pedro encontrou oposição, principalmente por parte daqueles denominados da circuncisão. Atos 11:2-3. Ele foi questionado sobre o motivo de ter entrado em casa de incircuncisos, gentios, e comido com eles. Pedro explicou que Deus o enviara à casa de Cornélio, pois ele também queria introduzir no corpo os gentios que creram no Senhor Jesus. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos 11:18. Esse grupo era zeloso da tradição de seus pais e da lei de Moisés. Portanto, tentaram adaptar a fé em Cristo à prática da lei. Isso trouxe muitas dificuldades ao ministério de Pedro, impedindo-o de avançar na região da Judéia. No capítulo 15 de Atos, Paulo foi levantado pelo Senhor para alcançar os gentios. Na volta de sua primeira viagem com Barnabé, eles também enfrentaram problemas com aqueles zelosos da lei. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Os judeus crentes insistiam numa exigência a mais para alguém ser salvo. Além de crer em Jesus, era preciso ser circuncidado, segundo o estatuto de Moisés. Isso, porém, não é bíblico. A lei dada por Deus no Antigo Testamento serviu apenas de aio para guardar o povo de Israel até a vinda de Cristo. Por essa razão, quando Jesus veio à Terra, todos os que antes eram guardados pela lei deveriam entregar-se à fé.
Diante do ocorrido em Atos 15, Paulo e Barnabé foram a Jerusalém conversar com os presbíteros sobre o assunto. O apóstolo Pedro deu seu parecer, mas a palavra final foi a de Tiago, irmão de Jesus. Tiago era homem piedoso e de caráter conciliador, por isso tentou unir a fé à prática da lei. Pedro havia mostrado que a era da lei já havia passado e que agora deviam seguir a Cristo, mas o parecer de Tiago prevaleceu. A partir daquele momento, não se vê mais a atuação de Pedro cuidando das igrejas, mas vemos Paulo sendo usado por Deus para levantar igrejas na Ásia, Macedônia e Acaia. Em sua terceira viagem, Paulo voltou a Jerusalém e não mais encontrou os apóstolos, apenas os presbíteros. Atos 21, 17 a 20. Paulo lhes contou o que o Senhor fizera entre os gentios, e eles lhe responderam: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Versículo 20. Assim sendo, o problema que havia começado com a ida de Pedro à casa de Cornélio aumentou, pois toda a igreja em Jerusalém se tornou zelosa da lei. Nesse cenário, a dispensação da fé não teve como avançar. Pedro praticamente perdeu a função em Jerusalém. Ele voltou a aparecer em sua primeira epístola, quando passou a cuidar dos judeus que creram no Senhor Jesus e estavam espalhados pelo mundo gentil. Portanto, as cartas de Pedro têm características distintas das de Paulo. Nas epístolas de Paulo, vemos um apóstolo em plena atividade, levantando e consolidando igrejas, pregando a palavra profética e promovendo o avanço da obra do Senhor. Nas epístolas de Pedro, vemos o apóstolo pastoreando irmãos que estavam dispersos. Embora as cartas de Pedro não registrem o progresso do Evangelho, elas mostram que ele tinha perfeito entendimento da economia de Deus, por isso não quis participar da obra dos judaizantes em Jerusalém. Ele cuidou daqueles que estavam dispersos, porque foi chamado para ser apóstolo dos judeus, ao passo que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Os perigos do lado bom da alma. Capítulos 3 a 4. Autor Dong Yulan. Ser como Deus em vida e natureza. Capítulos 3 a 4. Autor Dong Yulan. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.